Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. Ibram Mineração do Brasil. A vida aqui é assim, uma coisa leva a outra. É uma árvore que leva a um inseto, que leva a um pássaro, que leva ao cuidado de uma espécie em extinção, que leva a uma pesquisa, que leva comunidades a trabalhar de forma sustentável, incentivando a economia da floresta, que leva à proteção de 1 milhão de hectares, que leva a mais investimentos para uma economia de baixo carbono, que leva a Vale a estudar uma árvore como a lá do começo. O que acontece dentro das florestas tem um impacto enorme fora delas. A Vale entende que o trabalho em conjunto com as pessoas na Amazônia e na Mata Atlântica pode transformar a vida de todos nós. Por isso, há mais de 40 anos, investe em projetos e negócios socioambientais, pesquisas e na conservação das nossas florestas. Até 2030, vamos recuperar e proteger mais 500 mil hectares, além das fronteiras da Vale, contribuindo com o compromisso de ser carbono neutra até 2050. Cuidar das florestas hoje é transformar o amanhã de todos. Olá, boa tarde para todos. É um prazer estar com vocês e desculpem pelo atraso, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas estamos muito felizes de estar com vocês hoje. Então, bem-vindos todos ao nosso painel Troca de Experiência no TSM Brasil e a chance para nós hoje de discutir a importância das ferramentas de autorregulação na área de conduta responsáveis das empresas no setor de mineração. O meu nome é Rafael Lapierre Ussian e sou vice-cônsul no Consulado-Geral do Canadá no Rio de Janeiro e cuido da área de responsabilidade social das empresas. E é um grande prazer estar com vocês hoje. Aproveito, então, para apresentar os nossos panelistas. Hoje, em primeiro lugar, teremos o Ivan Rigoletto, que é diretor de Saúde, Segurança e Desenvolvimento Sustentável na Yamana Gold.
E, em segundo lugar, temos o prazer de ter o César Torresini, que é vice-presidente de Relações Institucionais na Equinox Gold Brasil. E, finalmente, a Grace Barrasso, General Manager, Environment e Sustainable Development da ArcelorMittal, então, na área de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, só aproveito para comentar que o e-mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil e por meio das ações concretas. O nosso evento virtual conta com o patrocínio Master da mineração Vale Verde da Vale e o patrocínio Ouro de Anglo American. Muito agradecemos muito por estar aqui com vocês hoje. E, finalmente, gostaria de lembrar a todos que nos dias 5, 6 e 7 de outubro será realizada a 20ª edição da Expo IBRAM, que será 100% virtual nesse ano. Então, para iniciarmos esse painel, já chamo o Ivan, por favor. Bom dia, Rafael. Bom dia, César. Good morning, Grace. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui representando a Yamana e podendo falar um pouquinho sobre o TSI. Eu pretendo, nos próximos minutos, trazer um pouco da perspectiva de como a gente na Yamana está implementando o TSM nas nossas unidades, com foco para a unidade aqui do Brasil. Tá? Em primeiro lugar, é importante a gente fazer um histórico e entender de onde surgiram esses programas voluntários de gestão. A gente pode voltar para qualquer momento aí ao longo do tempo, podemos voltar lá para Thomas Malthus, podemos voltar para qualquer momento. Mas vamos fixar em 1960, 61, Estados Unidos, Rachel Carson, uso de defensivos agrícolas, livro Primavera Silenciosa, que provocou uma reação de resposta bastante interessante na indústria química americana, foi fundada a Associação dos Fabricantes Associação das Indústrias Químicas dos Estados Unidos, e a gente passou a olhar um pouco mais a interação dos setores industriais com a questão ambiental no primeiro momento. Já na década de 80, a gente vê os grandes acidentes e a gente vê o setor químico também respondendo com o primeiro programa voluntário de gestão de abrangência mundial, que foi a atuação responsável aqui no Brasil, que hoje está presente em N países, aí, acho que são mais de 100 países já presente a atuação responsável. Nesse vácuo veio de transporte, veio o FSC da indústria florestal, e no passado mais recente, a indústria mineira, a indústria da mineração no Canadá, criou o TSM, o Towards Sustainable Mining. Tá? E por que esses programas de gestão, esses programas voluntários setoriais de gestão, eles são interessantes? Porque o que a gente tem hoje como modelo de gestão dos aspectos de segurança, de relação com comunidade, ambientais, sociais? A gente tem as normas ISO. Tá? Só que as normas ISO, o que elas são? Elas servem para qualquer sistema de gestão, desde uma lanchonete até uma usina nuclear, passando por tudo aquilo que a gente imaginar que exista no meio desse intervalo. Isso falando de produto, e ainda você tem toda a abertura também para certificação de serviços. Acontece que, assim como esses setores que eu mencionei, a mineração tem algumas particularidades. Ela tem, pela própria característica da atividade, uma relação com a biodiversidade. Ela tem algumas operações de mineração, tem a questão das barragens. Ela tem uma relação muito específica, às vezes, com a comunidade. Ela tem a questão hídrica de uma maneira particular e de uma maneira específica. Então, muitas vezes, o fenômeno que aconteceu com a indústria química, com a indústria florestal, com o transporte, com a indústria de tintas no passado, também acontece com a mineração. As normas ISO não se encaixam 100% naquilo que um sistema de gestão para mineração precisa. E aí vem o desenvolvimento, nesse caso pelo MAC, que é o IBRAM do Canadá, que desenvolveu um sistema, um programa de protocolos de gestão que se insere de uma forma muito mais aplicável à mineração do que um sistema genérico, como um sistema da ISO. Não que o sistema da ISO seja errado, mas
Se você quer ser um pouco mais específico e ter uma gestão mais consolidada com aquilo que realmente importa para você, e você é uma mineradora, nesse caso, a gente tem o TSM como uma opção. O TSM chegou no Brasil há um tempinho, está chegando em outros países e vai ter um cronograma de implementação aí que o IBRAM vai estar divulgando no momento oportuno. O que a gente fez na Yamana? A Yamana é uma empresa canadense, é uma empresa jovem, é uma empresa que não tem 20 anos, e a Yamana Gold, no Canadá, ela trabalha operando uma mina grande, uma mina de Canadian Malartic, que é, na verdade, uma joint venture com uma outra mineradora. E a Yamana, enquanto Yamana, opera minas no Chile, opera duas, uma no deserto de Atacama e uma na região metropolitana de Santiago, opera uma na Patagônia Argentina, na província de Santa Cruz, e opera um complexo mineiro bastante intenso em Jacobina, no interior da Bahia, com mina e com a operação de beneficiamento de metais preciosos. Tá? E a Yamana, como Yamana, entrou, se filiou ao MAC lá no Canadá em 2017, e em 2020 tomamos a decisão de implementar o TSM nas nossas operações. Só que a Yamana é uma empresa canadense e as operações delas, as operações de produção dela, de extração e produção, estão aqui na América do Sul. Então, qual que seria o modelo de fazer parte do TSM? Primeiro, toda uma estratégia interna, que eu vou falar dela daqui a pouco, mas o que foi acordado com o MEC foi que submeteríamos as autoavaliações das unidades regionais, ou seja, Jacobina tem uma autoavaliação, tem um programa de implementação, a mesma coisa para as minas dos outros países. E aí, como é que a gente fez? Tá? E aí eu acho que é aí que está o grande interesse, o grande charme da coisa. Primeira coisa, a gente definiu toda uma estratégia, validou com o nosso board. A Yamana tem uma estrutura administrativa relativamente enxuta, o que facilita as coisas e as decisões são mais rápidas. E uma vez decidido que a gente iria seguir com a implementação do TSM, uma das primeiras coisas que a gente fez foi consultar o MEC, e o MEC foi capaz de nos dar um treinamento. Fizemos uma semana, mais de 15 pessoas, talvez, da Yamana, fizemos um treinamento do que era o TSM, quais eram os protocolos, como implementar, quais eram os pontos-chave. Isso é uma coisa importante. Não adianta você ficar falando TSM, 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 e você não entender o que é. Então, entender quais são os protocolos, quais são os principais requisitos dos protocolos, qual que é o ponto-chave, isso é uma coisa importante, é um bom começo. Para quem esse treinamento? Para aquelas pessoas dos sites, porque o que vocês vão perceber, a gente percebeu, é que o TSM é muito site-driven, ele é muito focado nas operações nos complexos mineiros. Então, o que acontece? Não adianta você ficar discutindo na estratosfera, quando, na verdade, as coisas vão acontecer nas unidades. Então, esse treinamento foi para os pontos focais das unidades e para aqueles líderes dos subprocessos ou dos protocolos que a gente definiu. Então, feito esse treinamento, a gente, eu com mais uma outra gerente do Canadá, a gente começou a coordenar essas revisões e essas interações para fazer as autoavaliações. Então, site por site, a gente teve uma segunda rodada de educação e junto, cada site designou sua pessoa responsável por cada um dos protocolos. E aí, o que aconteceu? A gente começou a fazer a autoavaliação. Interessante que tem 2 protocolos, sim ou não. Você cumpre ou você não cumpre, que é a questão do trabalho forçado e trabalho infantil, e a questão das emergências, da gestão de crise e gestão de emergência. Esses são sim ou não, é booleano o negócio. Os outros 6, você tem aí um nível de critério que você vai de um critério regular até um critério benchmark, até um critério excelente. E a gente foi fazendo a nossa autoavaliação, pegando aquilo que a gente aprendeu no treinamento, lendo protocolo por protocolo, buscando evidências, analisando as evidências, e fomos capazes de produzir, em alguns meses, foi mais ou menos uns 2 ou 3 meses, a gente conseguiu produzir essa autoavaliação de todas as unidades. Feita essa autoavaliação, a gente ainda analisou, identificamos alguns gaps, tá? Identificamos a necessidade, isso já reportamos aí para o IBRAM, a necessidade de fazer uma coisa que a gente chama de tropicalização, ou seja, sem mudar o sentido do protocolo canadense, mas, por exemplo, no Canadá não tem quilombola. Então, o protocolo da MAC não tem quilombola.
Agora, como é que você insere as comunidades quilombolas que são representativas em alguns setores no protocolo? Vai ser alguma coisa que só vai existir no protocolo do TSM no Brasil, tá? Esse é só um exemplo, existem alguns outros exemplos aí que a gente pode trabalhar. Já indo para finalizar, quando chegou no finalzinho de dezembro, a gente submeteu o nosso primeiro relatório informando sobre os 4 sites. O nosso programa é um programa de 3 anos, tá? O primeiro ano, que é o programa que o MEC normalmente orienta e aconselha e define. O primeiro ano a gente assume compromisso público, o segundo ano a gente faz autoavaliação, e no terceiro ano, com a avaliação externa, a gente comunica os resultados. A Yamana, no Brasil, está no segundo ano agora, e o que a gente fez de diferente? A gente tem uma coisa que acho que toda mineradora tem, a gente tem o que a gente chama de HSEC Improvement Plan, que é o plano de melhoria em meio ambiente, saúde, segurança e desenvolvimento sustentável, que todo mundo faz todo ano e vai revisando e acompanha para ver se atingiu, se obteve melhoria contínua. Esse ano de 2021, nas nossas unidades, a gente começou a inserir objetivos e metas relacionados aos pontos onde a gente identificou oportunidade de melhoria, onde a gente identificou oportunidade de melhoria possível dentro do TSM. Então, os HSEC Improvement Plans da Yamana para 2021 já contemplam melhorias no TSM. E assim vai ser nos próximos anos, e assim vai ser daqui para frente, porque a gente entende que a gente encontrou um sistema de gestão para mineração que vai nos ser, para uma mineradora do nosso porte, tremendamente útil, e a gente vai usar esse sistema. Acredito, e parece que o MEC também acredita, que nós fomos, aqui no Brasil, a primeira mineradora que entregou um relatório de autoavaliação para o TSM. Entregamos esse relatório, a nossa unidade de Jacobina entregou esse relatório também lá no Canadá para o MEC, e a gente tem muito orgulho de ter começado com esse processo e já ter começado a colher alguns resultados dele. Rafael, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a oportunidade de usar esse tempo e dizer um pouco do que a gente fez na Yamana, contar a história, e devolvo a palavra para você e estou à disposição para a fase das perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Ivan. É muito pouco tempo, realmente, para compartilhar essa experiência, e espero que durante as perguntas tenhamos tempo para ouvir mais sobre a sua experiência. Então, obrigada. Agora gostaria de chamar o César, da Equinox Gold, para falar um pouco mais da sua experiência. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do IBRAM, né, a oportunidade de participar desse painel. É um assunto tão importante para a nossa atividade de mineração e principalmente para a continuidade do nosso negócio. Ao mesmo tempo, cumprimentar a Rafael, ex-cônsul do Canadá aqui no Brasil, nosso mediador agora, e também fazer parte desse grupo seleto, né, de debatedores aí, o Ivan, né, a gente já viu nessa primeira exposição dele aqui a experiência e a importância, né, dentro desse processo, e também a Grace, né, que vai falar na sequência aqui. E, com certeza, agora, né, conhecendo eles também, criando, sem dúvida, laços, né, com o mesmo fim comum, que, juntamente com o IBRAM e as demais empresas aqui no Brasil, né, contribuir para uma mineração sustentável aqui no Brasil. A Equinox Gold, ela é uma empresa nova, 3 anos, mas, de qualquer forma, aderiu, né, a gente aderiu aos protocolos do TSM, do Mining Association of Canada, no final de 2019. E eu gostaria só de pontuar aqui um ponto interessante para a nossa audiência, que o MAC exige, né, que as empresas canadenses que operam lá no Canadá sigam os protocolos do TSM, né? Ele é mandatório, ele é obrigatório. Agora, no caso das empresas canadenses com interesse offshore, né, a implementação desses protocolos, ele é voluntário, né? Muito embora a gente já visualiza que isso está caminhando, né, também para ser uma coisa mandatória, ainda que operando fora do Canadá, né, as empresas canadenses. Então, assim, a Equinox, na realidade, ela decidiu de maneira voluntária, né, e imediata, de usar os protocolos do TSM e do MAC para todas as suas operações, né, fora do Canadá, Estados Unidos, México, no Brasil.
e também, recentemente, no Canadá, com a aquisição da Premier Gold. E esses protocolos do TSM, juntamente com os princípios de mineração de ouro responsável, né, do World Gold Council, e também o Código de Gestão do Cianeto, eles foram selecionados para implantação em todas as nossas operações, né? E a exemplo do que o Ivan comentou aí, também com um grande apoio, né, e participação, né, de membros, né, do board da Equinox, né? Nós temos esse comitê de ESG, né, Meio Ambiente, Social e Governança, né? Então, um apoio muito grande sobre isso. Falando especificamente, para aproveitar, otimizar o tempo aqui, da nossa experiência aqui no Brasil, né? Nós concluímos a fase de autoavaliação, né, de todos os protocolos do TSM, aqui nas nossas unidades, em Minas Gerais, Bahia e Maranhão, e são protocolos, né, sobre emissão de gases, de energia, gestão hídrica, gestão de rejeitos, saúde e segurança, comunidades, povos indígenas, e a gente também acrescenta aqui outros adicionais, né, o próprio Ivan comentou aí sobre as questões de adaptação, né, questão quilombola, prevenção do trabalho infantil escravo, conservação da biodiversidade e gestão de crise e comunicação, né. Cada um deles, por sua vez, né, se subdivide em diversos grupos aí, também foi o foco da autoavaliação. A gente iniciou essa autoavaliação nas nossas operações em dezembro do ano passado, concluímos essa fase em todas as operações agora, no final desse primeiro trimestre, desse ano agora, né? Esse trabalho todo, como o Ivan bem frisou, e muito importante, né? Ele envolve todos os níveis, e principalmente o pessoal focado, trabalhando nas operações, né? A nossa gerência corporativa de saúde, segurança, meio ambiente e comunidade aqui no Brasil, através do Luiz Pregadori, conduziu diretamente todo esse processo, né, de autoavaliação, e principalmente participaram, como eu disse, também os gerentes das operações, né, e todos os seus pares, né, seus gerentes aí de saúde, segurança, meio ambiente e comunidade. Avançamos também e concluímos agora em maio a fase de treinamento, que nós priorizamos o treinamento, esse primeiro treinamento agora, sobre gestão de rejeitos, né, os protocolos do TSM específicos para gestão de rejeitos. Então, realizamos isso numa parceria que fizemos entre a Equinox e o MAC. Esse treinamento foi ministrado pelo Charles Dumareschi, que é o vice-presidente de Ciência e Gestão Ambiental do MAC, né, e, novamente, reforçando, né, focado nos nossos engenheiros, técnicos, todos, né, que trabalham lá no cuidado da qualidade, monitoramento e segurança das nossas barragens, em todas as operações. Nós também, já nesse terceiro trimestre, já está planejado, né, na sequência agora, a continuidade desse treinamento para os demais protocolos, né, dentro do TSM, né, e ainda nesse segundo semestre estaremos compilando, revisando os planos de ação do resultado dessa fase de autoavaliação. E também identificando, né, nessa fase alguns gaps, né, que a gente já também encontrou nessa fase de autoavaliação, melhoria desses planos de ação, e na sequência, a gente ainda esse ano quer realizar as primeiras auditorias, né, internas, né, para depois, no segundo semestre do ano próximo, em 2022, já fazer uma auditoria externa. Então, em linhas gerais, né, a empresa Equinox Gold é uma empresa nova, né, mas a gente já, desde o início, já aderiu a essas boas práticas, e esses seriam os meus primeiros comentários iniciais, né, e também disponível para continuar, né, na fase de perguntas aí e contribuir mais com o debate, ok? Perfeito, muito obrigada, César. Ainda temos, não sei se você queria acrescentar alguma coisa só para deixar aqui, porque tinha ainda alguns minutos da sua fala, César, se você quiser acrescentar alguma coisa, mas... Acho que basicamente é isso. Eu prefiro depois aí nas perguntas e respostas aí desenvolver um pouco mais, né? Eu acho que é melhor assim. Obrigado.
Com certeza, acho que vai ficar muito bom desse jeito também. Então, agora gostaria de passar a palavra para a Grace, também que se está juntando conosco do Canadá. Hi, Grace. Hi, Rafael. Olá, Rafael, e muito obrigado para os organizadores por me convidar para este evento. Meu nome é Grace Barrasso, eu sou a gerente-geral de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do setor de mineração da ArcelorMittal. Eu, no momento, trabalho aqui em Montreal, Canadá, e eu vou falar com vocês hoje sobre uma outra iniciativa que é semelhante ao TSM, que é chamada de IRMA, que é Iniciativa de Asseguramento de Mineração Responsável. Antes de falar mais sobre esse IRMA, eu vou dar algumas das motivações para isso. Por que nós estamos olhando para esses aspectos de TSM, a IRMA e outros programas de garantia? Porque nós temos cada vez mais pressão no sentido de conformidade com as regulamentações. As leis e as normas, as regulamentações estão ficando cada vez mais rígidas e o setor de mineração tem que se tornar cada vez mais transparente. Estamos tendo que abrir mais informação, cada vez mais, sobre aspectos de desempenho dos nossos negócios do ponto de vista social, ambiental, de governança. Nós temos limitações de recursos e já não é mais uma abstração falar de mudança climática, é uma coisa que está aqui e nós temos que tratar dela. Então, nós temos que atrair realmente empregados, desenvolvê-los, treiná-los. As novas gerações estão muito focadas nisso, muito ligadas a esses princípios das empresas. Isso é uma boa maneira de atrair empregados e também como valor. Isso amplia a sua reputação, melhora a sua reputação e também todos os clientes e também outros agentes na linha de produção, na cadeia de valor, estão sempre nos pressionando. E nós temos principalmente 3 grandes perguntas que são feitas a nós. Qual é a sua abordagem na direção da sustentabilidade? A segunda é, qual é a sua estratégia para transição de emissões mais baixas de CO2? E depois a gente questiona, você me garante que está tudo bem desde a lavra até a entrega? É por isso que nós temos a IRMA. É isso que a gente fala com os nossos clientes. Nós estamos adotando a IRMA. E o que é a IRMA? É uma iniciativa para garantia de responsabilidade na mineração que vai atender a demanda global para operações de mineração mais responsáveis socialmente e ambientalmente. Isso envolve uma verificação de terceiros independentes com relação a uma norma altamente abrangente com relação a tudo que envolve a mineração. Isso em consulta com uma grande gama de partes relacionadas, tanto empresas como players da sociedade em geral. Isso dá à IRMA a sua abordagem singular e exclusiva. O que ela oferece para a ArcelorMittal? É uma maneira como nossas minas podem ter reconhecimento pelos esforços que eles estão desempenhando no sentido da melhoria contínua, e também é uma oportunidade para que a gente diferencie a gente ou a nossa empresa de outras empresas do setor. Então, uma norma abrangente
para responsabilidade na mineração, ou para mineração responsável, envolve áreas como responsabilidade ambiental, que é realmente uma das grandes áreas da IRMA, e cada vez mais informações para a liderança das empresas, para que elas entendam os riscos que estão envolvidos nas suas minas. A IRMA também inclui uma auditoria ou auditorias independentes de terceiros, construindo a confiança entre a empresa e as seguradoras, clientes, fornecedores, e quando você faz esse processo, você fala, eu fiz muito bem aqui, eu me doar nesse aspecto, mas a verificação por terceiros vem cá escrutinar detalhe por detalhe para ver se você merece mesmo aquele A que você se deu. Esses órgãos certificadores têm que ser treinados no IRMA. É também uma oportunidade para você melhorar os relacionamentos com os trabalhadores, com as ONGs e as comunidades em que operamos. A gente vê que cada vez mais grupos da sociedade civil fazem referência ao IRMA, porque é uma iniciativa de múltiplas partes interessadas. Não é apenas uma coisa que vem da área de mineração, eles têm um assento ali, tudo bem, ajudaram a criar, mas isso tem sido feito também junto com as ONGs, junto com a sociedade civil, junto com os clientes. E essa plataforma, portanto, é de fato uma maneira para compartilhar com as partes interessadas, os investidores, etc., não só os nossos esforços, mas também os desafios que enfrentamos. Essa governança, esse sistema de governança do IRMA, que é multissetorial, envolve uma coalizão de diferentes partes relacionadas, por exemplo, os membros fundadores, né, dessa iniciativa incluem a ArcelorMittal, Anglo American, temos também a Tiffany, a Microsoft e outras empresas compradoras e também ONGs como a Earthworks e a Human Watch. Temos também sindicatos organizados de trabalhadores, siderúrgicos e de outras indústrias. E temos também as comunidades afetadas, que têm representantes nessa iniciativa. Por exemplo, aquelas lideranças indígenas de mulheres, por exemplo, no Canadá, e as comunidades afetadas pela indústria de mineração, como, por exemplo, no caso da África do Sul. Então, as métricas para desempenho, medição do desempenho, tem 26 capítulos, dividido por 4 princípios principais. Primeiro, integridade da empresa ou do negócio, envolvendo a conformidade legal, engajamento das partes interessadas, direitos humanos, due diligence, receitas, transparência nas receitas. O segundo princípio, que é o planejamento para um legado responsável, envolvendo avaliação de impactos, consentimento informado, benefícios à comunidade e apoio à comunidade, planos de resposta a emergências e aspectos financeiros e de fechamento de mina. O foco é na responsabilidade social, direitos dos empregados, segurança, comunidade, saúde, arranjos de segurança e até chegando a mineração, a lavra de pequena escala, o garimpo.
envolvendo também assuntos como gestão dos recursos hídricos, gestão dos rejeitos, emissões de produtos gasosos, gestão de cianeto e mercúrio. Por exemplo, se você pega no segmento de minério de ferro que usa cianetos, por exemplo, ou algum outro, você tem 400 indicadores só aí. Então, a IRMA não é uma coisa que foi criada do nada, é uma coisa realmente que aproveita de muitas práticas internacionais, como da EOCD, que é o Guia de Due Diligence, da EOCD, ou para lidar com conflitos em áreas de lavras, aspectos de ciências humanas, relocação e herança cultural, EAPA, por exemplo, o EAPI, por exemplo, em princípios de direitos humanos, também da Associação Mundial do Trabalho, Organização Mundial do Trabalho e outros protocolos, por exemplo, de gestão de resíduos. Então, parte do TSM, inclusive, está integrado no IRMA. Com relação à biodiversidade, ele aproveita do IFC e de outras organizações, ou, no caso do cianeto, para o Código Internacional do Cianeto. Então, no IRMA, você tem diferentes níveis de coisas a fazer, inclusive para chegar a uma autopontuação. Ao longo desse todo exercício que a gente adotou na ArcelorMittal, a gente tem equipes IRMA em todas as nossas unidades e alguns grupos, todos esses grupos a gente compartilha melhores práticas em todos os nossos ativos para assegurar que a gente interprete os indicadores da maneira como é, inclusive, bem definido. A gente pode cobrir isso em todos os nossos ativos minerários. Nós temos também um processo de pontuação, que é o que a gente está trabalhando no momento, para todos os nossos ativos minerários no Brasil, no Canadá e em outros lugares. Ao longo do tempo, nós teremos na próxima fase a questão da transparência. Auditores vão vir verificar critérios de desempenho. Quando eles chegam à unidade, eles não se aproximam apenas de nós, o pessoal especializado em IRMA, ou a nossa empresa. Eles vão às comunidades, vão às outras partes afetadas, relacionadas, e vão conferir se o que você falou ou está fazendo, está batendo com a percepção da comunidade, com o que a comunidade está experimentando concretamente. Com relação a essas melhorias, há um conjunto de requisitos críticos dentro de cada princípio a que você está sujeito, e você tem que compartilhar e dar publicidade a esses resultados. Temos o caso de uma mina no México, recentemente, que já compartilhou publicamente os seus resultados do IRMA, e temos o caso da Anglo American, também uma mina no Zimbábue, e que eles atingiram 75% de pontos do IRMA, e eles publicaram esses resultados. É assim que a IRMA difere, por exemplo, diferente do TSM, em algum caso, por exemplo, é um processo de governança e tomada de decisão multi-stakeholder. A IRMA oferece uma capacitação, uma capacidade de tomar de decisão uniforme
em todas essas áreas, quem fabrica ou quem produz elementos minerais, quem consome, quem usa aquilo para fabricação. Nós temos exemplos da BMW, da Chrysler, a Ford e outros clientes desse tipo, também trabalhadores, ONGs e as comunidades afetadas. Isso gera muita confiança mútua e confiança das partes relacionadas em comparação com aqueles que são predominantemente liderados por um setor específico da indústria. Com relação ao processo de verificação e relatório ao público em geral, nós temos entrevistas, né, das partes interessadas sobre o desempenho da mineração e da empresa de mineração, e aí que os resultados são compartilhados publicamente e vendo, inclusive, os tipos de práticas que isso se aplica. Então, foi o que eu pude falar sobre a IRMA nesse pouco tempo que eu tive e estou ansiosa para participar da discussão. Muito obrigado. Muito obrigada, Grace. Realmente muito interessante, e é interessante ter essa comparação entre as várias normas, porque, claro, tem vários programas voluntários que existem nesse momento. Se eu puder, talvez, voltar para o Ivan, não necessariamente vamos ir por ordem de fala, mas eu acho que você fez um trabalho bom no início da sua fala para justamente dar um pouco um perfil histórico dos diversos programas e como foram adotados, se você referiu para outras indústrias também que têm tido programas similares. Você poderia nos dar uma ideia, por exemplo, da diferença ou das coisas dos elementos parecidos entre o TSM, por exemplo, e o Programa Voluntário da Indústria Química? Claro, Rafael, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, só mencionar que o TSM também, de certa forma, ele toca na questão do cianeto, ele toca na questão do RGMP, como o César muito bem colocou. Tá? Então, toca na questão de barragem, legislações e tudo mais. Bom, mas vamos lá. A indústria química, quando a gente olha a indústria química, a gente pensa no quê? A gente pensa em 2, 3 matérias-primas entrando no processo, passando por uma reação química, saindo um produto diferente. Tá? Quando a gente olha para a mineração, se eu perguntar para o meu filho de 17 anos, se eu perguntasse para ele, agora ele já sabe o que é mineração, agora se eu perguntasse para ele uns 4, 5 anos atrás, o que é mineração, ele ia falar, pai, é quebrar pedra e moer pedra, quebrar rocha e moer rocha. Tá? Só que a mineração não é isso. Tá? A mineração vai muito além disso. O César mencionou, e é verdade, a mineração de metal preciosos, a gente usa cianeto, tá? A gente usa ácido clorídrico concentrado, a gente, toda a mineração, não só de metal precioso, usa a água numa quantidade, precisa do recurso hídrico como um dos seus insumos principais, usa energia, consequentemente usa combustível, ou seja, a gente a mineração acha que ela é mineração, mas ela não é, ela também é uma indústria química. Então, tudo aquilo que a indústria química puder ensinar em termos de protocolo, em termos de gestão, em termos de tecnologia, é muito válido para a mineração. Por quê? Porque temos processos químicos na mineração. Então, ao se comparar programas voluntários de gestão e trazer isso para o TSM, é muito bacana. Você traz coisa como tecnologia de reuso de água, segurança de processos, só para ficar nesses dois aspectos aí. Mas é muito interessante essa sinergia e em algum momento seria muito legal sentar o pessoal do IBRANCO, o pessoal da Biquim e fazer uma troca de figurinha entre os programas voluntários de gestão. Seria muito interessante, creio que para ambos. Muito obrigada, Ivan, e acho que justamente também comparar desafios nas diferentes indústrias com certeza tem lessons learned que podem ser compartilhadas. César, eu estava pensando que talvez você poderia também nos falar um pouco mais sobre, acho que tocou um pouco sobre o que vocês dentro da Equinox fizeram em termos de
de se adaptar, de implementar alguns dos protocolos recentemente, mas se você pudesse tocar um pouco sobre as oportunidades que você vai ver de modo talvez um pouco mais amplo para empresas brasileiras em adotar o ferramental do TSM e talvez alguns dos desafios que vocês mesmos têm encontrado. A gente entende que realmente o nosso negócio, né, a gente tem a gestão de controles dos diferentes processos, né, que englobam várias processos de qualidade técnica, não só relacionados à produção, mas principalmente, como a gente tem visto no debate aí, de uma maneira ampla, afeta também os nossos diferentes stakeholders, né? Então, a gente vê que esses protocolos do TSM, do MAC, eles também, né, como adicional, se transformam em uma outra ferramenta também, que a gente, de uma forma ordenada, padronizada, né, pode realizar uma autoavaliação de onde nós estamos do nosso negócio, né, nas nossas atividades, né, e o que a gente tem que fazer para atingir os padrões de excelência já em direção a essa sustentabilidade, né. Agora, eu vejo também, assim, que o fato, né, nesse momento, dos protocolos do TSM não serem obrigatórios aqui na indústria de mineração no Brasil, né, eles mostram que essa iniciativa voluntária das empresas em evoluir em busca dessa gestão, cada vez mais, né, nos coloca transparência, né, uma maneira de participativa também, e isso vem contribuir muito, assim, eu entendo, na percepção, né, da sociedade sobre a importância da mineração, né? O Ivan colocou bem aí, né? Não é só tirar pedra ou quebrar pedra, né? E esses processos vão cada vez mais aumentando, né, o grau de credibilidade da nossa atividade, né? Então, eu vejo como uma oportunidade. Os desafios, eles são muitos, porque eles de uma certa maneira, eles iniciam dentro da própria empresa. Você tem que, muitas vezes, lidar com uma mudança cultural, né? Até porque uma das coisas mais importantes é que a gente tem que ter o apoio, né? As empresas têm que ter o apoio para fazer todo esse processo da alta direção da empresa, né? Então, para isso, os comitês de sustentabilidade, nós comentamos aqui, os membros do board participam disso, né? E, fundamentalmente, trazer isso para dentro, né, das nossas operações, né? Porque precisa ter uma aderência, uma aceitação, né, em todos os níveis da organização, porque esse trabalho, na verdade, ele é realizado, né, lá na nossa operação. Então, eu acho que os desafios são esses, né? E oportunidades, como eu disse, né, à medida que a gente se engaja nesse processo, né, vai dando transparência ao processo, aumentando a credibilidade do nosso negócio, né? Muito obrigada, César. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, justamente no engajamento do alto nível de gestão dentro da empresa para esse tipo de mudança cultural e de implementação. Então, acho muito importante esse ponto. Vou talvez sair um pouco das perguntas que a gente tinha assim, pensado para vocês, porque recebi através do chat uma pergunta que vem de alguém que nos está escutando hoje. Então, o Gustavo Lima, da FGV, pergunta de que forma a capacitação, empregabilidade e atividades desdobradas podem ser feitas para as comunidades próximas às operações. E alguns de vocês tocaram, e se não todos, tocaram justamente sobre também a questão da relação com as comunidades que ficam perto das operações. Então, não sei se um de vocês quer responder, ou se designou alguém. Ivan, por favor. Como é que chama o rapaz que fez a pergunta? Gustavo, né? O Gustavo, isso. Gustavo, muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta é uma pergunta bem perspicaz e leva a gente para pensar um pouco na questão do social, tá? Eu estava vendo semana passada um estudo, você pode até depois entrar em contato comigo, eu posso replicar esse estudo para você,
de como as empresas estão encarando o ESG, então o E é desse tamanho, o S é desse tamanho e o G é pequenininho. Então, e aqui você faz uma pergunta justamente do S, né? E é o seguinte, vamos pegar a mineração, por exemplo. Você tem, quando você fala em programa social, em empregabilidade, acho que foi a palavra que você usou, em desenvolvimento, em soluções para as comunidades, primeira coisa, a gente tem que pensar em dois momentos. O momento que é o momento que eu gosto de chamar de impacto ambiental. Então, se eu tenho um caminhão passando e jogando poeira nas casas, se eu tenho ruído, se eu tenho eventualmente detonação, dependendo do processo, se eu tenho pico de movimentação de pessoas, congestionamento, necessidade de organizar as ruas e as vias, isso é impacto. Tá? Isso é aquilo que eu vou fazer hoje, vai produzir um efeito hoje mesmo ou amanhã. Tá? Isso é uma linha de atuação social, sem dúvida nenhuma, que produz um resultado imediato, mas que não necessariamente produz um resultado duradouro. O que vai produzir um resultado duradouro? A mina vai ficar enquanto você tiver o minério, e um dia o minério não vai mais estar lá, a mineração vai deixar de existir. Tá? Quando isso acontecer, aquela comunidade ela tem que ser capaz de sobreviver. E não é fazendo cooperativa de costureira para fazer máscara para o Covid que isso vai acontecer. Você tem que ter soluções co-criadas, baseadas em alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Você tem que usar o framework dos ODS para construir, não todos, não necessariamente todos os ODS, mas alguns deles, discutir isso, ensinar a comunidade a entender, fazer a comunidade perceber e identificar como ela pode sobreviver. Aquela cidade pode sobreviver do turismo, pode sobreviver de uma agricultura orgânica, pode sobreviver do quê? Quando a mineração deixar de existir. E você tem anos, às vezes décadas, para construir esse futuro. Mas é igual aquela história do japonês com a plantação das tâmaras, japonês ou árabe, eu não sei. Quando que a tamareira demora 80 anos para produzir uma tâmara? Quando que, se eu quero comer uma tâmara hoje, quando que seria a melhor data para ter plantado a tamareira? 80 anos atrás. Tá bom, não foi. E a segunda melhor data? A segunda melhor data é hoje, tá? Então, a ideia é, a gente tem esse tempo, a plataforma são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o nome do jogo é cocriação, é desenvolver junto com a comunidade aquilo que a comunidade entende que pode ser a subsistência dela no longo prazo. Então, você tem duas ações, o curto prazo, que é resolver aquele impacto hoje, e o médio e longo prazo, que é pensar. E aí vem tudo junto, vem empregabilidade, vem melhoria na qualidade de vida, vem todos os aspectos juntos, na medida em que você consegue construir um futuro junto. César, não sei se você quer fazer algum comentário em cima. Não, eu acho que eu concordo com você, né? Que exatamente, pode ser um clichê, mas, de novo, é uma palavra sustentabilidade, né? Quer dizer, não é a solução do momento, né? Que passa sobre isso que você falou, é uma questão pontual do impacto, mas é construir, né, algo que vá ser duradouro, né? Porque é isso que a mineração deixa, né? Algumas tem mais tempo para fazer isso, em função do seu tipo de minério, enfim, outras têm um tempo mais curto, mas o momento é esse, você colocou muito bem, não dá para deixar para amanhã, tem que iniciar agora, a gente tem que entender que a sobrevivência, né, da nossa atividade, ela está calcada nessa questão de sustentabilidade. Eu, muitas vezes, em alguns outros debates que participei, né, já faz muito tempo que a gente não consegue, não deve, né, administrar do portão para dentro. Nós precisamos do portão para fora. A gente precisa ter, principalmente, a licença social, né, para poder seguir, dar continuidade ao nosso negócio. Esse é o comentário que eu queria adicionar ao que você colocou aí. Obrigada, César, e de fato isso me deixa pegar o gancho bastante bem para a próxima pergunta que queria fazer justamente para a Grace também, porque ela comentou sobre, digamos, a pressão do mercado, dos clientes, sobre as empresas mineradoras e outras, e para justamente uma implementação de práticas sustentáveis, e também com a importância da supply chain, então, de toda a cadeia de fornecimento.
E queria ter um pouco a sua opinião, Grace, justamente sobre como a integração das normas de IRMA para a ArcelorMittal tem justamente facilitado essas relações com as comunidades perto de onde vocês trabalham, e também na garantia de acesso à licença social, justamente para a sua empresa poder operar. Thanks for that question. Muito obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, quando se trata de clientes, eles estão pedindo cada vez mais informações sobre melhorias ambientais, sobre licenças ambientais para operar. O relacionamento com, por exemplo, comunidades indígenas no Canadá. Isso está vindo desde a Igreja da Inglaterra, né? Eles têm lá um fundo que gerencia 3 trilhões de dólares em ativos, né? E eles pressionam nesse sentido. E eles abordam o nosso CEO para falar disso. E também outros clientes no dia a dia. Uma coisa que nós estamos olhando é, quer dizer, a nossa justificação da nossa operação, por exemplo, como construir ou como fabricar aço mais verde, por exemplo, né, quando chega lá na ponta siderúrgica da nossa atividade. Nós estamos vendo melhorias na nosso desempenho de ESG, e isso tem melhorado em todos os níveis da nossa empresa. Isso é bom para os negócios, no final das contas, inclusive, porque uma das coisas que a gente está olhando é que pode ter a oportunidade, a possibilidade de até cobrar um extra por produtos mais verdes, porque tem essa demanda no mercado. Tem surgindo a demanda por veículos elétricos, por exemplo, no caso da Tesla, energia renovável. É uma revolução que está acontecendo agora e uma coisa inédita, sem precedentes. Saiu agora da reunião do G7, estabelecendo ali metas, e também no Acordo de Paris. Isso está acontecendo, não é uma coisa que a gente está sonhando aqui, que a gente gostaria e tal. Anos atrás, quando a gente começou a levantar essas questões, não, isso já chegou, agora é a hora. Então, essas pressões, a gente trata delas de maneira que faça sentido para nós, que adicione valor à nossa cadeia de suprimentos e que aumente o nível de transparência em todos os aspectos. Por exemplo, procedimentos para reclamações, né, para comunidades. Nós identificamos grupos mais vulneráveis. Quem são eles? Quais são as preocupações que eles têm? Como que a mineração está impactando aquelas comunidades? E o que a gente pode fazer para mitigar esses impactos, identificando esses aspectos que sejam críticos na nossa operação para eles, e não alguma coisa que é legal a gente fazer, que seria bom, não, é uma necessidade, nós temos que fazer, e eu concordo totalmente com essa abordagem. Muito obrigada, Grace. Tinha uma última pergunta, mas estou vendo o tempo e talvez seja melhor encerrar, mas convido todos vocês a pensar como as empresas mineradoras no Brasil podem continuar a promover a implementação e adopção do TSM e de criar esse diálogo dentro da indústria, porque acho que realmente é uma meta, é um objetivo que já o IBRAM tem e acho que realmente é o futuro do setor da mineração. E como o Ivan como comentou, é um setor também
do qual a gente não pode se passar na nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo, como chegar para frente. Então, muito obrigada para todos, e essa palestra estará disponível após o evento no canal do IBRAM no YouTube, e continuem acompanhando essa atividade e conteúdo pelo nosso site. Muito obrigada. dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você.
E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM Mineração do Brasil. Tudo que é essencial não pode faltar nesse momento de pandemia. Pães, frutas, legumes, hortaliças e os inúmeros produtos da indústria alimentícia. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Mas para que o país continue produzindo para a sua mesa, somos imprescindíveis. Seja para adubar, corrigir ou fertilizar o solo, estamos sempre presentes. O nitrogênio, o fósforo, o potássio e o calcário são minerais essenciais para o agronegócio. E se hoje não falta alimento durante a pandemia, é porque nós continuamos trabalhando junto aos demais setores. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. A mineração surgiu quando não tinha país ainda. Há milhares de anos, o ser humano sempre teve uma relação com a mineração para se organizar como uma sociedade, para criar cidades, para criar tudo. Foi graças à mineração que foi possível, por exemplo, colonizar o interior do Brasil, né? Ou seja, a história do Brasil, ela também tem um papel muito importante graças ao ouro, graças à descoberta dos metais preciosos, das pedras preciosas que foram encontradas no interior do Brasil. Deixa eu voltar lá atrás e relembrar lá dos reinos, né? Vegetal, animal e mineral, tá certo? O minério é aquele mineral que está lá presente na natureza e a gente consegue ir lá e recuperá-lo, né? Tecnicamente e economicamente. Exemplos de materiais ferrosos, né? Você tem o minério de ferro, o cobre, são materiais ferrosos. Os não ferrosos, a gente tem o ouro, a prata, são outros minerais que têm características químicas e físicas distintas. O dinheiro do minério ajuda o Brasil? Qualquer e toda atividade econômica ajuda o nosso país, né? E na mineração não é diferente, né? A mineração paga uma série de impostos. Geralmente a mineração acontece em lugares muito distantes, em cidades que não têm muito desenvolvimento, muita opção de trabalho para as pessoas. Então, quando a mineração chega, ela gera muito emprego, muita gente vai trabalhar lá. A gente tem, por exemplo, atrás de vocês alguns objetos que advêm da mineração. Os locais que a gente mora hoje vêm da mineração, né? De materiais para construção civil, vêm da extração da mineração. Materiais para produção de carros vêm da mineração. Todo o conforto e evolução que a gente tem hoje, tecnologia, vem da mineração. Por exemplo, hoje utiliza-se quartzo para células fotovoltaicas que vão produzir energia elétrica através da energia solar. Que efeitos a mineração causa na natureza? O que você faz para preservar os rios e as nascentes? Em sua opinião, por que é tão importante cuidar do meio ambiente? Como os mineradores aproveitam a água nas áreas de minerações? Qual a maior dificuldade em proteger os rios? A mineração acaba com a água? A mineração, ela causa efeitos na natureza também como nós, seres humanos, né? Os nossos descartes, os nossos resíduos dentro da nossa casa. Assim também é na mineração. Se a gente não cuidar, bem cuidado, nós podemos causar vários efeitos na natureza. Mas quando nós usamos técnicas para minimizar esses impactos, então nós temos muitos ganhos na mineração. Cuidar do meio ambiente é muito importante porque é simplesmente a nossa casa. Sabe, o cuidado do meio ambiente é você ter a qualidade do ar, a
qualidade da água, né? O ar que você respira, a água que você toma, né? Isso chama a qualidade ambiental, que está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. A mineração surgiu em que país? Qual é a história da mineração? Quais são os benefícios da mineração? Eu queria saber qual a diferença entre minério e mineral. O minerador tem certa quantidade de pedras que ele tem que achar por dia? O que são ferrosos e não ferrosos? O trabalhador ele tem que fazer algum curso para mexer com o minério? Na hora de avaliar um minério, o que não pode faltar? Depois que acaba a mineração, o que acontece com a mina? Qual a melhor forma de extrair um minério? De onde que saiu o minério? E vai para onde? Beneficiamento. E do beneficiamento ele é embarcado através de quê? Trem. Ó, vou colocar o trem aqui, ó. Da alegria. É o trem da alegria. Depois do trem da alegria vai pra? Siderurgia. E depois da siderurgia vai pra? Nossas casas. As nossas casas. Isso aí. Parabéns, ó. Parabéns. A equipe tá afiada. Quem gosta de celular? Eu. O celular vem da onde? Da couve ou do alface? Vem da onde? Né? Então, se a gente souber que dentro daquela mineradora tá fabricando o celular que a gente tanto quer, né? Ele tem a matéria-prima base que vai sair ali do nosso celular. Então eu quero ir lá conhecer. Por que eu vou querer conhecer só a fábrica do celular? Eu não posso conhecer lá a matéria-prima dele? Já pensou o que acontece com o mundo se a gente não tiver celular mais? Ah, isso é bem melhor. Milhões de anos da Terra, um aglomerado de bactérias que soltavam oxigênio se formou em um mineral. Que mineral é esse? Incrível como as coisas mudam, né? Pensa no bicho preguiça, aquele animal pacato e na dele. Quem diria que ele ia se tornar uma celebridade da internet? É, o mundo dá voltas. O bicho preguiça muda, o telefone muda, o carro muda, os penteados mudam, a sociedade muda. Isso inclui eu, você, o meu avô e a sua tia, que ficou viúva e agora usa o mesmo aplicativo de paquera que você. Até a mineração muda sem parar. E olha que a mineração tá aí desde que minha avó era criança e ouvia historinha pra dormir. Já pensou nisso? Imagina os 3 porquinhos sem a mineração. Coitados. E os 7 anões? Desempregados. Mas hoje não tem mais esse lance de picareta e marreta, não. Isso já era. Agora é papo de filme de ficção científica. A coisa não para de evoluir. A mineração ajudou a mudar o mundo e teve que se reinventar. Mas espera aí, você acha que tem que acabar a mineração? Opa, cadê a cadeira? E o celular? O carro, o ônibus, a bike? Já era. Volta andando pra casa. Aliás, que casa? Tá pedido, amigo. Largado e pelado na vida. Vamos combinar, né? A mineração tá aí desde o tempo do homem das cavernas. Imagina mandar um zap sem o minério que faz o seu celular. Que dureza. A questão não é parar com a mineração, mas evoluir. É fazer melhor, para fazer mais e sempre.